No vasto painel da história humana, poucas figuras projetam uma sombra tão longa quanto Abraão. Para cristãos, judeus e muçulmanos, ele é o patriarca reverenciado. Sua jornada de uma próspera cidade mesopotâmica para uma terra prometida, mas desconhecida, é um testemunho de fé inabalável e obediência. Este documentário explorará o homem por trás da lenda, mergulhando no mundo em que ele habitou e no profundo legado que deixou para trás. Vamos entender o contexto histórico e cultural de sua existência. Antes de ser Abraão, o pai de muitas nações, ele era simplesmente Abrão, um homem que vivia na movimentada cidade de Ur dos Caldeus. Este era um mundo imerso no politeísmo. Foi nesse ambiente que Abrão receberia um chamado que desafiava toda lógica e tradição. Um chamado de um único Deus, invisível, prometendo um futuro inimaginável. Compreender as origens de Abrão é crucial para apreciar a magnitude de suas decisões posteriores. Deixar tudo para trás foi um ato radical, guiado apenas por uma promessa divina. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, a era de Abraão foi um tempo de grandes transformações no antigo Oriente Próximo. O mundo era um mosaico de cidades-estado e impérios, cada um com seus próprios deuses. A Mesopotâmia, a terra entre o Tigre e o Eufrates, era o berço da civilização, fértil para a inovação e o conflito. A vida era precária, sujeita a governantes poderosos. A religião era parte integrante da sociedade. Cada cidade tinha uma divindade padroeira, e sua prosperidade estava ligada ao favor do Deus. Os templos eram centros econômicos e administrativos. Os deuses eram como humanos, poderosos, mas propensos a ciúmes e conflitos. Isso torna o conceito de um Deus único, todo-poderoso e universal, algo revolucionário. A jornada de Abraão o levou por essa região volátil, de Ur a Canaã. A jornada era perigosa, cheia de bandidos e um clima inóspito. Cada passo era um ato de fé, afastando-se do poder mesopotâmico e em direção a uma terra prometida ocupada por outros. A história de Abraão é uma epopeia histórica ambientada em um tempo dramático. Sua decisão de seguir a Deus rejeitou a visão de mundo predominante. Ele abraçou uma nova identidade como um estrangeiro, confiando em um Deus sobre toda a terra. Essa mudança o torna uma figura central, marcando uma nova compreensão do divino. O chamado que mudaria para sempre a vida de Abrão veio enquanto ele estava em Ur dos Caldeus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esta foi uma ordem para romper com os pilares mais fundamentais da identidade antiga: terra, comunidade e família. Pediu-se a Abrão que trocasse a segurança tangível de uma cidade sofisticada pela promessa intangível de um Deus invisível. Em um mundo onde os deuses estavam ligados a lugares específicos, Abrão foi chamado por um Deus universal. A promessa era igualmente impressionante: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Não nos é contado o conflito interno de Abrão, mas o texto foca na pureza de sua resposta. A Bíblia frequentemente apresenta a fé como a disposição de agir apesar das dúvidas. Inicialmente, a jornada foi empreendida com seu pai, Terá, e seu sobrinho Ló. Eles pararam e se estabeleceram em Harã. Somente após a morte de Terá em Harã, o chamado de Deus foi renovado, e a etapa final da jornada começou. Após a morte de seu pai, Abrão, aos 75 anos, obedeceu ao chamado de Deus. A Bíblia diz: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e partiu para Canaã. Foi uma jornada lenta, dependente da orientação divina. A própria jornada era um ato de fé. Abrão construiu altares ao Senhor, reivindicando a terra espiritualmente para Deus. A partida de Abrão significa um compromisso com o plano de Deus. É sobre abandonar nossos planos e confiar no destino traçado por Deus.
Sua jornada se tornou uma história de vida pela fé. Quando Abrão chegou a Canaã, ele não encontrou um paraíso vazio. Em vez disso, ele se deparou com uma terra habitada pelos cananeus, culturas estabelecidas com suas próprias cidades, reis e sistemas religiosos. Abrão entrou como um forasteiro, dependendo da boa vontade dos governantes locais. Ele teve que viver pela fé na terra prometida, mesmo que ela permanecesse nas mãos de outros. Abrão construiu altares ao Senhor, atos profundos de posse espiritual em uma terra dominada pela adoração pagã. Esses altares eram declarações públicas de fé, estabelecendo um ponto de apoio espiritual e afirmando a presença de Deus. A grande comitiva de Abrão precisava de vastas pastagens e água, recursos controlados pelas cidades-estados cananeias. Ele navegou pela complexa sociedade de Canaã, protegendo sua família e mantendo sua adoração distinta ao verdadeiro Deus. A fé de Abrão foi vivida nas realidades cotidianas da vida. Sua jornada mostra que a fé é um caminhar contínuo, confiando em Deus a cada passo. A jornada de Abrão em Canaã rapidamente passou da promessa à crise. Uma fome severa atingiu a terra, ameaçando sua sobrevivência. Em vez de confiar em Deus, Abrão fugiu para o Egito buscando segurança em soluções humanas. Temendo por sua vida, ele pediu a Sarai que se passasse por sua irmã, expondo-a ao perigo e comprometendo sua integridade. Faraó levou Sarai para seu palácio e Abrão lucrou materialmente com a enganação. Mas Deus interveio afligindo a casa de Faraó e revelando a verdade. Faraó repreendeu Abrão e o mandou embora, forçando-o a enfrentar as consequências de suas escolhas movidas pelo medo. Este episódio expôs as falhas de Abrão, sua disposição de se proteger à custa de Sarai e sua falta de fé na proteção de Deus. No entanto, a promessa de Deus permaneceu inabalada pela falha de Abrão. Abrão retornou a Canaã, mais rico, mais castigado, tendo aprendido que a fidelidade de Deus é maior do que a fraqueza humana. A história é um lembrete claro: até mesmo os heróis da fé tropeçam, mas o plano de Deus prevalece. A jornada de Abrão não foi de obediência perfeita, mas de aprendizado e crescimento através da falha. O episódio da fome do Egito se tornou um ponto de virada, aprofundando a compreensão de Abrão sobre suas próprias limitações. Também destacou a necessidade de confiar em Deus não apenas na abundância, mas na escassez e no medo. A intervenção de Deus preservou a linhagem da aliança, mostrando que as promessas divinas não dependem da perfeição humana. A história de Abrão continua marcada tanto por sua fragilidade, quanto pelo compromisso inabalável de Deus. De volta a Canaã, a crescente riqueza de Abrão e Ló gerou conflito por recursos. Para evitar discórdia, Abrão ofereceu a Ló a primeira escolha da terra, um gesto de humildade e fé. Ló escolheu a fértil planície do Jordão, estabelecendo-se perto de Sodoma, enquanto Abrão permaneceu na menos desejável região montanhosa. A separação deles marcou uma divergência espiritual. Ló escolheu pela vista, Abrão pela confiança na promessa de Deus. Após a partida de Ló, Deus reafirmou sua aliança, prometendo a Abrão toda a terra que ele podia ver, e incontáveis descendentes. Essa reafirmação veio em um momento de aparente perda, ressaltando que as bênçãos de Deus não são limitadas por cálculos humanos. A disposição de Abrão em ceder trouxe paz e uma visão renovada da fidelidade de Deus. Ele se mudou para Hebron e construiu um altar, ancorando sua jornada na adoração. O episódio revelou o crescimento de Abrão. Ele escolheu a paz em vez da posse, confiando na provisão de Deus. A lição é clara. O que é entregue com fé é frequentemente devolvido em maior medida por Deus. A história de Abrão avançou, agora livre de conflitos internos e focado na promessa que se desenrolava. A terra, antes uma fonte de discórdia, tornou-se um palco para a revelação contínua de Deus. A fé de Abrão, testada e refinada,
lançou as bases para o povo da aliança. Os anos se passaram, e Abraão e Sarai ainda não tinham filhos. A demora testou a fé deles, levando Abraão a questionar a Deus e Sarai a propor uma solução bem humana: entregar sua serva Agar a Abraão. Agar deu à luz um filho, Ismael. Mas essa tentativa de cumprir a promessa de Deus por meios humanos trouxe conflito e dor. Deus reafirmou sua aliança, declarando que o verdadeiro herdeiro viria através de Sarai, não de Agar. Somente Deus passou pela cerimônia da aliança, tornando a promessa incondicional e dependente unicamente de sua fidelidade. Apesar de suas dúvidas, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O nascimento de Ismael não cumpriu a promessa. Em vez disso, destacou a futilidade de confiar em esquemas humanos. 13 anos depois, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara, prometendo que a própria Sara daria à luz o filho prometido. A circuncisão se tornou o sinal dessa aliança, um lembrete permanente do compromisso de Deus. A história ressalta que o tempo e os métodos de Deus superam a compreensão humana. A jornada de Abraão foi marcada tanto pela fé quanto por falhas, mas a promessa de Deus permaneceu inabalável. A aliança não se baseava na capacidade de Abraão, mas na palavra inabalável de Deus. A dor da espera e as consequências da impaciência tornaram-se parte da formação espiritual de Abraão. No fim das contas, o cumprimento da promessa não viria por esforço humano, mas por intervenção divina. O legado de Abraão é o de aprender a confiar na fidelidade de Deus acima de tudo. Finalmente, o impossível aconteceu. Abraão e Sara, em sua velhice, receberam Isaque, o filho da promessa. O nascimento de Isaque foi o cumprimento tangível da palavra de Deus, uma fonte de alegria e prova da fidelidade divina. Mas a maior prova ainda estava por vir. Deus ordenou que Abraão sacrificasse Isaque, a própria personificação da promessa. A ordem parecia contradizer tudo o que Deus havia dito, mas Abraão obedeceu sem protestar. Por 3 dias agonizantes, Abraão viajou para Moriá, confiando que Deus ainda era digno de confiança, mesmo diante de uma aparente perda. A pergunta de Isaque: "Onde está o cordeiro?" foi respondida com a profunda fé de Abraão: Deus proverá. No último momento, Deus interveio providenciando um carneiro como substituto e poupando Isaque. Esse ato de obediência tornou-se o momento decisivo da fé de Abraão. Deus reafirmou sua aliança, jurando por si mesmo abençoar Abraão e seus descendentes. A prova revelou que a verdadeira fé confia no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A disposição de Abraão em entregar a promessa de volta a Deus demonstrou confiança suprema. A história prefigura um sacrifício maior que viria, ressoando através das gerações. A fé de Abraão não era cega, mas ancorada na crença de que Deus poderia cumprir sua palavra, mesmo através da morte. O episódio se destaca como o ápice da jornada de Abraão, uma fé refinada pela provação e recompensada pelo juramento inquebrável de Deus. Através dessa prova, Abraão se tornou o modelo de fé para todos os que o seguiriam. A aliança, agora selada por sacrifício e confiança, moldaria o destino das nações. Abraão se destaca como uma figura fundamental para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, reverenciado como o pai da fé. No judaísmo, ele é Avraham Avinu, o primeiro patriarca e a origem da aliança com Deus. Sua jornada marca o início do relacionamento único de Israel com o divino. Para os cristãos, a fé de Abraão é um modelo de retidão, prefigurando a salvação pela graça através da fé em Cristo. Sua disposição em sacrificar Isaque é vista como um presságio do próprio sacrifício de Deus. No islamismo, Ibrahim é um profeta e um exemplo de monoteísmo puro, honrado por sua submissão à vontade de Deus. O Alcorão destaca sua destruição de ídolos e sua devoção inabalável.
A tradição islâmica frequentemente identifica o filho na história do sacrifício como Ismael, não Isaque. Ibrahim também é creditado por construir a Kaaba em Meca, estabelecendo um centro para a adoração monoteísta. Através dessas fés, o legado de Abraão é de confiança radical, obediência e a busca por Deus. Sua história une bilhões em uma herança espiritual compartilhada, mesmo com interpretações diferentes. A figura de Abraão une as diferenças, lembrando-nos do poder da fé para moldar a história. Sua vida continua a inspirar, desafiar e conectar pessoas de fé ao redor do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos reivindicam Abraão como um patriarca, mas seus caminhos de herança divergem significativamente. O ponto central de divergência é qual dos filhos de Abraão é o herdeiro da aliança. Para o judaísmo e o cristianismo, a linhagem passa por Isaque, enquanto para o islamismo, a linhagem passa por Ismael. Essa discordância cria narrativas distintas. A tradição islâmica enfatiza Ismael e sua jornada para Meca. Essa divergência tem implicações teológicas e históricas, moldando reivindicações sobre terras sagradas e alimentando conflitos. Compreender esses caminhos é crucial para apreciar cada fé, ao mesmo tempo em que se reconhece Abraão como um patriarca comum. Após uma batalha vitoriosa, uma figura misteriosa aparece: Melquisedeque. Ele é o rei de Salém, mais tarde Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoando Abrão. Abrão, em reverência, lhe dá um dízimo dos despojos da batalha. Este encontro é uma curiosidade teológica. Melquisedeque, um sacerdote rei não hebreu, adora o mesmo Deus que Abrão, fora da linhagem da aliança. Melquisedeque significa rei da justiça, e rei de Salém significa rei da paz. O livro de Hebreus eleva Melquisedeque, argumentando que Jesus é um sumo sacerdote à sua maneira, demonstrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Este episódio serve como uma ponte teológica vital entre o Antigo e o Novo Testamento. O anjo do Senhor aparece e fala com autoridade divina. Este anjo fala em primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus. Muitos teólogos interpretam isso como uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. O anjo do Senhor aparece em momentos cruciais. A história de Abraão está repleta de eventos vistos como tipos de realidades do Novo Testamento. O sacrifício de Isaque é um tipo poderoso. Cristãos veem isso como uma prefiguração de Deus oferecendo seu filho, Jesus. Outro tipo é o carneiro preso no arbusto, morrendo no lugar de Isaque. Este é um símbolo da expiação substitutiva. A história de Abraão é tecida com fios proféticos que se cumpriram em Jesus Cristo. Ao encerrarmos nossa exploração da vida de Abraão, somos presenteados com o legado profundo e duradouro de um homem cuja jornada de fé remodelou fundamentalmente a espiritualidade humana. Abraão é o arquétipo do homem de fé, aquele que primeiro modelou uma vida de total confiança e obediência ao único Deus verdadeiro. Sua narrativa oferece um modelo atemporal para a jornada espiritual, demonstrando que um relacionamento com Deus se constrói em uma persistente disposição de crer em suas promessas. O Senhor lhe disse que seu nome seria grande, e hoje, seu nome é reverenciado em todo o mundo. Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão, e os descendentes espirituais de Abraão, através do judaísmo, cristianismo e islamismo, agora somam bilhões. Para os cristãos de hoje, a vida de Abraão oferece uma riqueza de lições práticas e espirituais. Abraão, o amigo de Deus e o pai dos fiéis, permanece como uma testemunha eterna de que uma vida vivida em confiança simples e obediente nas promessas de Deus é uma vida de verdadeira significância.